Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui diretamente do Rio de Janeiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Agatha Desde Sempre, a nova série da Marvel que acabou de estrear no Disney+. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo e me segue em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e o Blue Sky também, me segue por lá. Agatha Desde Sempre é a continuação de WandaVision, que chega 3 anos depois da estreia da série, que marcou o início da jornada da Marvel na televisão nessa nova fase. WandaVision foi um grande sucesso, inclusive a gente tem muitos vídeos de WandaVision aqui no canal. É uma das minhas séries favoritas da vida e com certeza um dos meus top projetos que a Marvel já fez. WandaVision é maravilhoso, conseguiu prender o público, tinha lançamentos semanais, tinha revelações, teorias, era muito legal. E eu confesso que é aí que começa a minha expectativa pra Agatha Desde Sempre. E se a gente for se basear nos episódios que chegaram no Disney Plus ontem, aparentemente a gente tá no caminho certo. O vídeo de hoje vai ter spoiler dos 2 primeiros episódios e vai ser uma espécie de primeiras impressões e do que eu espero dessa temporada como um todo. Então, se você ainda não assistiu esses episódios e não quer levar spoiler, pausa esse vídeo, vai assistir e depois você volta pra gente conversar. A Agatha Desde Sempre vai se focar na Agatha Harkness, aquela vizinha intrometida que depois foi descoberto que na verdade ela era uma bruxa poderosíssima e que teve um embate gigantesco com a Wanda no final de WandaVision. Porém, o que acontece é que no final de WandaVision, a Wanda conseguiu prender a Agatha dentro da mente dela, fazendo ela acreditar que ela na verdade era a Agnes. E ela vivia ali em Westview e ela era uma pessoa comum, né? Uma pessoa com nada demais. Sendo que na verdade ela foi uma das bruxas mais poderosas de todas e estava utilizando o Darkhold para conseguir expandir esse poder dela. E aí, obviamente, a Agatha no começo dessa série tá com uma leve sede de vingança em relação à nossa Wanda Maximoff. Porém, durante os 3 anos que a Agatha tava presa dentro da própria mente, como ela mesma fala na série, a gente descobre que a Wanda teve uns embates com outras pessoas e ela se envolveu em coisas muito doidas. Então, se você já assistiu Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, você sabe do que eu tô falando. Caso você não tenha assistido, a Wanda, ela tava indo de multiverso em multiverso pra procurar os filhos dela, porque lá no final de WandaVision, o Tommy e o Billy foram criações da mente dela dentro do Hex, que é esse universo que foi criado pela própria Wanda dentro da cidade de Westview, onde ela acabou prendendo várias pessoas dentro dessa imaginação para que elas fizessem esses papéis que ela acreditava que ela era uma dona de casa que vivia uma vida normal e suburbana. A gente sabe que os filhos dela deixaram de existir, que ela abriu mão e perdeu tudo que ela tinha. E no final da série a gente vê ela usando o Darkhold para conseguir encontrar o Tommy e o Billy em outro universo, né? Variantes dos filhos dela que existiam de fato em outro universo, já que no universo dela eles não existiam. Então, em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, a gente vai ver a Wanda entrando numa espiral, nessa busca maluca pelos filhos dela. E no final, depois que ela causa uma situação ali com uma variante dela e ela percebe que o Tommy e o Billy daquele universo, na verdade, sentem medo de quem a Wanda se tornou, ela decide abrir mão de tudo isso e percebe que o Darkhold e esses poderes que são desbloqueados usando ele são perigosos demais. Então, em um sacrifício, ela também destrói todos os Darkholds. E, inclusive, é aí que eu quero começar falando sobre a Agatha Desde Sempre. Porque no começo da série, a gente vai ver a Agnes, ela acredita que ela é uma detetive que tá investigando casos e mistérios de assassinato. Então tem toda uma vibe, né, de uma série de investigação, já que a gente sabe que tanto WandaVision quanto Agatha Desde Sempre brincam bastante com formatos clássicos da televisão e do cinema, mas principalmente da TV. E aqui a gente tem um caso clássico de uma série de mistério, de investigação e de assassinato. Inclusive, um dos posters de WandaVision também estava fazendo referência a True Detective, que é uma série de investigação que também foi muito referenciada aí nesses momentos. Então, quando a gente chega ali nessa primeira cena, a gente inclusive não tem a abertura da série Agatha Desde Sempre. A gente tem a abertura da série da Agnes Detetive. Inclusive o nome nos créditos que aparece nessa abertura são o nome dos personagens e não o nome dos atores que estão envolvidos na série. A gente só vai ver os créditos da série lá no final do episódio, quando a gente tem de fato os créditos finais. De qualquer forma, a gente vai entrar nesse universo de investigação. A Agnes, ela tá presa dentro da cabeça dela mesma e ela não se lembra que ela é uma bruxa, que ela é uma feiticeira, que ela tem poderes, ela não se lembra da Wanda, e ela começa a investigar uma morte
que claramente é a morte da Wanda Maximoff. A gente não sabe até que ponto isso é um reflexo da mente da Agatha, já que ela não sabe que a Wanda morreu, já que ela tá presa dentro desse universo há 3 anos. Então, ela não sabe o que aconteceu com a Wanda. E ainda assim, o corpo da Wanda, supostamente, né? Porque, afinal de contas, o corpo não aparece, mas ela descreve a aparência física, descreve praticamente a Wanda, principalmente pelo cabelo ruivo, né? Que a gente vê até um vislumbre ali em certo ponto. E a gente também tem outros elementos que fazem a gente acreditar que é a Wanda. Primeiro, os dedos que estão escurecidos por conta do uso do Darkhold. Então, se não é a Wanda, é alguém que já usou o Darkhold, mas 99% de chance de ser uma referência à Wanda. E essa figura, né, que eles chamam de desconhecida na série, ela foi morta por um esmagamento de algo muito grande. E a gente sabe que a morte da Wanda lá em Multiverso da Loucura foi exatamente assim. Ela foi esmagada por um monte de pedregulhos e pedras, enfim. E aí fica esse questionamento. Mas, obviamente, ainda existem algumas coisas que diferenciam. Uma delas é o fato de que quando a Wanda morreu, ela não estava usando aquela roupa que a gente vê na série, mas a Wanda é uma grande feiticeira, então ela pode ter se salvado da morte e ela pode ter utilizado ali, né, uma forma de mudar de roupa, ou isso tudo também faz parte do próprio feitiço que tá na cabeça da Agatha, para que aquilo faça parte daquele universo que ela criou. Além de tudo isso, a gente tem também o cartão da biblioteca de Westview, que acaba aparecendo com a assinatura W. Maximoff, que claramente faz uma alusão à Wanda Maximoff. Então, ao que tudo indica, esse corpo é da Wanda. O que isso significa? Não sabemos. No caso, a Agatha, né, como Agnes, ela faz até uma brincadeira com o outro detetive, falando, tipo assim, ela tá morta mesmo dessa vez, né, porque às vezes ela não tá, e aí ela dá uma piscadinha. Então eu achei isso bem peculiar, achei, né, uma vibe ali que quer fazer a gente pensar se ela tá mesmo morta ou não. Até esse presente momento, a gente acredita que a Wanda esteja morta. Mas isso tudo também, né, essa investigação e etc., rolou dentro da mente da Agatha. Então pode ser que isso apenas reflita uma parte da realidade e que a Wanda esteja viva em algum lugar ou que ela esteja realmente morta. Aproveita e já deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Que a Wanda tá viva, tá morta, que ela vai reaparecer, que a gente vai conhecer outra Wanda. Qual que é a sua teoria sobre isso? Seguindo em frente, a Agatha consegue, né, sair desse transe, onde ela percebe que ela estava presa dentro disso, e ela volta ali pra vida dela em Westview. A vida em Westview seguiu, né, inclusive, a gente vê vários personagens lá de WandaVision aqui nesse universo, porque afinal de contas, eles continuam sendo os vizinhos da Agatha. Eles continuam sendo essas figuras que foram feitas de refém nesse momento. Então a gente sabe que essas pessoas continuam existindo, elas sabem do que aconteceu com a Wanda, e inclusive a gente vê os destroços da casa da Wanda e do Visão, que a gente vê também a Wanda visitando no final de WandaVision. Então aqui a gente realmente vai começar a nossa história. A Agatha percebe que ela está sem poderes por conta de tudo que aconteceu com a Wanda, e ela está sendo perseguida por bruxas que ela imitou no passado e que agora sabem que ela está sem poder e que ela se lembra quem ela é, então vão ir atrás dela com tudo. E, inclusive, uma dessas pessoas é a personagem da Aubrey Plaza, que aparece brevemente ali, tanto na fantasia da Agatha, quanto tem o primeiro embate ali com ela em uma luta muito legal. E eu tô muito curiosa pra ver mais dessa personagem, porque a gente já sabe de teasers e trailers, etc., que ela e a Agatha têm uma relação bastante complicada e que pode acabar causando aí faíscas nos próximos episódios. E além disso, a gente tem a introdução dele, o jovem. O personagem interpretado pelo Joe Locke, que não tem nome e que não consegue dizer pra Agatha quem ele é. Aparentemente, esse feitiço também vai estar, né, conectado aí com várias coisas que estão acontecendo, principalmente pelo fato de que ele foi a pessoa responsável por tirar, né, quebrar o feitiço que a Wanda colocou na Agatha. Então, uma pessoa, pra ser forte o bastante pra quebrar o feitiço da Feiticeira Escarlate, não pode ser um jovem qualquer. E a gente sabe que existem várias teorias de quem ele é. E uma das teorias é de que ele seja o Icano, também conhecido como Billy, que é um dos filhos da Wanda. A gente sabe que nos quadrinhos, os filhos da Wanda, eles foram uma criação da mente dela. E depois, o Billy e o Tommy, eles reviveram em um outro corpo, né, num outro lugar. Essa é uma das teorias de como o Billy e o Tommy vão voltar a aparecer. E a escolha do Joe Locke me parece ser bastante específica para esse personagem, principalmente por ter esse mistério em volta que a gente não sabe se vai ser solucionado ou não. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que WandaVision e esse universo da Agatha, eles gostam de enganar a gente, fazendo a gente acreditar que aquela pessoa é quem ela diz ser e no final ela não vai ser aquela pessoa. Então, por exemplo, lá em WandaVision a gente teve o Evan Peters voltando para interpretar o Pietro, o irmão da Wanda, e por alguns episódios a gente acreditava que ele realmente era o Pietro e que tinha alguma coisa estranha acontecendo, já que o Pietro
morreu, porém no final foi revelado que ele era, na verdade, um ator interpretando o Pietro a pedido da Agatha. Então a gente sabe que a série gosta de fazer essas brincadeiras e de enganar a gente. Então, obviamente, a nossa teoria mais forte, pelo menos a minha, é de que esse jovem seja o Billy. E eu tô muito animada pra ver o Billy chegar logo, porque eu quero Jovens Vingadores, você já sabe, entendeu? Eu quero Jovens Vingadores, eu quero Hulkling, eu quero meu casal, enfim. Então a gente tá muito animado pra isso. Porém, eu sinto que ainda tem uns plot twists aí pela frente. Dito tudo isso, é muito suspeito que ele tenha sido a pessoa que conseguiu quebrar esse feitiço aí que tava prendendo a Agatha dentro desse universo criado pela Wanda. Mas a princípio a gente ainda não tem provas o suficiente de que isso pode significar uma coisa ou outra. O que a gente sabe nesse momento é que Agatha e o jovem foram feitos pra estarem juntos no mesmo lugar. A Catherine Han e o Joe Locke têm uma química de milhões, os personagens dos dois estão funcionando muito bem juntos e eu acho que só isso já colocou a série num lugar muito legal, porque tem uma dinâmica muito divertida, muito engraçada, que funciona muito bem. Os diálogos estão maravilhosos, eu amei todos os diálogos dos dois, e eu amei esse momento onde a Agatha, ela vai provando, né, e mostrando quem ela é pro jovem, que é uma pessoa que é fã dela e que, né, gosta e acompanha e conhece a história dela, e ao mesmo tempo ele fazendo seus próprios truques e também surpreendendo a Agatha nesse sentido, né, que acaba ficando surpresa e intrigada aí pelas habilidades dele de convencer as pessoas e de fazer pesquisas e de saber certas coisas. Ao mesmo tempo, o jovem é um feiticeiro inexperiente e isso vai acabar causando aí situações, porque ele quer andar no caminho das bruxas exatamente para conseguir os poderes, né? Então ele diz ali no começo da série que ele já tem toda a parte teórica de magia, mas agora falta poder. E a Agatha, junto com um coven que foi, né, organizado ali por ela, tentando se salvar, porque afinal de contas as 7 de Salem estavam indo atrás dela, e aí ela junta um coven às pressas e elas entram ali, né, no chão e entram para o caminho das bruxas. No final das contas, esses 2 primeiros episódios foram bastante introdutórios, até para trazer uma retrospectiva e um pouco de contexto para o que estava acontecendo na vida da Agatha até esse momento. Eu acho que os 2 episódios fizeram isso de uma forma muito legal, muito divertida, sem ser só um monte de informação sendo jogada na nossa cara, né? Então eu acho que eles conseguiram pegar esse formato da série que faz brincadeiras e referências à televisão de uma forma geral e usar isso para contar vários pontos da história, para criar vários momentos ali onde a gente fica com a pulga atrás da orelha de ai meu Deus, o que será que tá acontecendo? E também para gerar um entretenimento maravilhoso de 2 episódios incríveis da televisão. Eu confesso que eu já tô amando a Agatha desde sempre. Eu acho que a série tem um potencial enorme, não só pelas dinâmicas que a gente viu nesse episódio da Agatha com o coven dela, mas também pelas dinâmicas que a gente sabe que vem aí. Mais da Agatha com o jovem, a Agatha com a personagem da Aubrey Plaza, a Agatha com, né, todos os personagens que estão ali e a Agatha de uma forma geral, porque a Catherine Han é simplesmente maravilhosa, um ícone, uma deusa, ela é absolutamente tudo. E eu queria também dar um grande destaque pra Senhora Hart, que acaba caindo de cabeça ali, a Agatha vai falar, ai, vem aqui, tô fazendo uma festinha. E aí ela acaba entrando ali no coven, summonando o caminho das bruxas e acaba também entrando lá no caminho das bruxas. Mas eu também acho que, ó, isso aí tem coisa escondida, tá? Porque eles não colocam coisas aleatórias, não jogam coisas aleatórias. Além de tudo isso, a gente teve também uma breve referência ao Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha. A gente já tinha tido referência sobre isso lá em WandaVision também. E aqui a gente ouve bastante a Agatha sofrendo ali, né, dentro da mente dela como detetive, sofrendo pela falta dele e usando bastante daquele clichê dos mistérios de assassinato, onde o detetive não tem mais uma vida pessoal porque ele passou por uma perda enorme e ele se joga no trabalho completamente. É isso que a personagem da Agnes faz nesse momento da investigação. E aí a gente sabe que houve essa perda do Nicholas Scratch. Quando ela volta como Agatha, isso não é tão referenciado, mas em vários pontos da série é questionado pra ela, né, se o jovem é mais um sacrifício adolescente. O que faz a gente pensar bastante no passado da Agatha, né, nesse possível sacrifício adolescente. Será que ela sacrificou o próprio filho pra conseguir ter os poderes? Eu acho que tem várias questões que acabam sendo colocadas ali por conta desses pequenos detalhes que vão sendo jogados na série. E eu tô muito, muito, muito animada pra ver o que os próximos episódios de Agatha Desde Sempre reservam pra gente. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero saber se você acha que o Mephisto vai finalmente aparecer agora em Agatha Desde Sempre, ou se isso aí vai virar a maior lenda urbana da Marvel. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo de Agatha Desde Sempre ou de alguma outra coisa aqui no canal. Um beijo!